Bom, boa noite então. Pelo jeito, é só você mesmo hoje, Suzana. Eu acho que tem sido só você mesmo há um mês, né? É, praticamente. Suzana, então vamos nós então. Tá. Eu lembro que na última aula a gente ficou de fazer a 2 e a 3, a questão 2 e a questão 3. Você tem impresso, né, o PET, né? É isso? Isso. Maravilha. Então vamos lá. Vamos tentar fazer essa 2 e depois a gente faz a 3. Depois a gente vai, para terminar a nossa matéria, aqui está dizendo na segunda semana, está dizendo Era Vargas. Era Vargas é enorme, eu vou tentar focar bastante com você em algumas coisas. Era Vargas é muito grande mesmo. Então a gente vai resolver as questões, a gente vai tentar trabalhar algumas coisas importantes, principalmente Eu lembro o mais ou menos de ter visto Era Vargas no oitavo ano. Maravilha, maravilha. E isso me deixa um pouco estranhado, porque a gente tá, as matérias do Estado, elas não fazem muito sentido, não. Assim, eu queria muito trocar ideia com a pessoa que fez, quem que organizou essas matérias de história, perguntar para ele o que você estava pensando, assim, porque eu tô dando para o primeiro colegial, você vai ver regimes totalitários esse bimestre. Esse bimestre, né, você vai ver regimes totalitários tipo assim, é matéria de terceiro colegial, não faz muito sentido não, assim, eu tô bem perdidão mesmo nessa matéria aí. Mas vamos lá. Suzana, posso começar a ler então a 2? Pode. Maravilha, ó. Podemos dizer que a proclamação da República em 1889 foi resultado de um movimento popular ou elitista? Justifique sua resposta. Pensando o que a gente estudou, você viu em algum momento eu falar assim, ó, a população saiu à rua, exigiu o fim da monarquia e proclamar a república? Em algum momento você lembra de eu ter falado isso? Não, acho que não. Exato. Então, por isso, esse movimento ele não é popular, ele é elitista. E é bem específico, é bem do grupo militar, né? É, os militares que proclamaram a República de uma noite, de um dia para o outro, e em alguns lugares do Brasil, 3 meses, 3 meses, levou 3 meses para alguns lugares do Brasil descobrirem que deixou de ser um império, né? Que deixou de ser monarquia. E 3 meses é muita coisa, assim, demorou muito tempo para o pessoal entender, tipo, ó, não é mais monarquia, gente, é uma república agora, porque o negócio não teve movimentação popular, não teve uma conexão entre as pessoas, né? Foi um movimento de elite ali no Rio de Janeiro, simplesmente. Foi isso que aconteceu. Bom, então, a resposta é um movimento elitista, né? Foi resultado de um movimento elitista militar, tá bom? Essa é a primeira parte da resposta. Eu vou apresentar aqui a resposta para que a gente possa. Bom, como você tem impresso aí, eu vou apresentar só a resposta aqui para você, então, tá? Bom, essa é a primeira parte da resposta. Como a gente poderia colocar a segunda parte? Tipo, justifique a nossa resposta. Como é que você pensaria em justificar?
Suzana, tá aí? Tá comigo? Tô aqui. Ah, é? Então, como é que você justificaria essa resposta? O que você colocaria nesse... Foi um movimento elitista dos militares, aí a gente tem que justificar. Como é que você colocaria? Porque antes você tinha me perguntado se a população foi pra rua, né? Aham, Então, foi exato, uma proclamação. A proclamação foi elitista porque eles não foram pras ruas, não sei exato. explicar. Muito, não, é isso mesmo, sem participação popular. Sem participação popular. Já que em alguns lugares do Brasil demorou 3 meses para se descobrir a mudança política. Então a resposta da 2 é basicamente isso, uma bela justificação aqui, ó, justificativa. Agora a gente pode ir para 3. Eu acho que a 3 é de assinalar. Vamos ver. Isso, é de assinalar. Fique à vontade para copiar. Quando você terminar, você me avisa que daí a gente vai para 3. Pronto. A gente Pronto? pode ir pra 3. Maravilha. Bom, ainda sobre a proclamação da República, a gente vai ter aqui, ó. Ao fim de uma madrugada confusa, de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial. Esse protesto culminou com a proclamação da República pelas mais importantes figuras militares, a figura militar do país, Marechal Deodoro da Fonseca. O comando da questão, né, aonde a pergunta, aonde a questão pede as coisas, diz o seguinte: o início da República no Brasil foi descrito desde sua fundação como uma proclamação. No entanto, cada vez mais historiadores preferem o termo golpe de Estado, pois, alternativa A República foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. Em nenhum momento a gente também trouxe a ideia de que outros países interferiram na proclamação da República ou contribuíram para a proclamação da República. Então o Brasil fez isso por ele mesmo, né? Então não teve forças internacionais, apoios, não teve. Se tivesse, provavelmente o Brasil teria dos Estados Unidos, que vai ser o grande parceiro do Brasil durante alguns anos aí. Parceiro, eu digo assim, Suzana, parasita, um parasita muito forte, tá? O Brasil vai ter um parasita gigantesco chamado Estados Unidos, onde vai determinar muitas coisas aqui no Brasil, inclusive no suicídio do Vargas, ele vai escrever uma carta onde ele vai apontar os principais problemas do seu governo, assim, ele fala que a intervenção americana é uma delas. Então a alternativa está errada. B.
Não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Exato. Veja só, não houve participação popular, foi a resposta da 2 nossa, contra um governo constitucional. Apesar do governo imperial ser um governo né, de uma monarquia no Brasil, ele era constitucional, tinha uma Constituição de 1824, que legitimava ele. Então era um governo legítimo, né? Tinha uma Constituição, tinha uma Carta de Direitos, não era uma ditadura, né, de um rei, né, não era uma tirania. Pelo contrário, era um governo constitucional, né, legalizado, que funcionava já tinha 80 anos. Né? Então, é a alternativa B, a 3. Então, você pode assinalar a alternativa 3. Pronto. Maravilha. Suzana, para finalizar essa matéria top aí, eu vou apresentar para vocês os movimentos sociais que aconteceram no período da República Velha, né? Da República Velha e da República Oligárquica, que a gente estudou clientelismo, a gente estudou coronelismo, né, na aula passada. Então vamos hoje finalizar assistindo um vídeo bem legal, onde vai tratar sobre a Guerra de Canudos, tá bom? Tá bom, posso só te fazer uma pergunta? Claro. Você quer que eu mando as respostas, a foto lá no Conexão Escola, ou você acha que não precisa? Não, precisa sim. Eu vou criar agora uma atividade aqui. Bem que você me lembrou. Vou colocar aqui, ó. Atividade. Ops. Semana. Vou colocar uma semaninha aqui de prazo, mas você pode já mandar. Suzana, você já entregou alguma atividade? Sim, para os professores já. Já? Bacana. Você tem colocado o que como que diz isso? Sim, você coloca nome, você coloca data, você coloca atividade um, semana um, você coloca isso? Não, você abre aí eu Uhum, coloco, só envio, não coloco tá bom. nada. Beleza. Suzana, então tenta mandar. Eu já criei uma atividade, tá? Você Para quer que eu você. escreva meu nome? Tem professor que pede, tem professor que Não, não. vai aparecer para mim Suzana. Vai aparecer para mim seu nome, Suzana Ferreira. Tranquilo, isso é de boa. Aham, tá. Só faz um favor para mim. Coloca. Eu acho que isso já está, né? No seu. Não, vai estar sim, porque você vai tirar foto do pet, né? Não, fica tranquilo então. Então você pode tirar foto tranquila aí e mandar, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, você pode falar para mim, tá? Tá bom, eu vou Mas tirar eu aqui acho e que já te você. mando. Tá bom. Enquanto isso, eu vou pôr o vídeo, tá bom? Pra gente ir assistindo. Tá. Ou você acha melhor esperar, porque você vai estar mexendo no celular? Não, só vou tirar a foto e já te mandar. Então tá, eu espero um pouquinho então. Aí na hora que você terminar, você me dá um toque. Gente, que preguiça da Frida, gente do céu. Dormiu o dia todo.
Suzana, já chegou aqui, viu? Ah, então tá bom. Eu ia te perguntar isso agora. Chegou aqui. Bom, bora lá. Esse vídeo aqui é de um canal chamado Buenas Ideias, do Eduardo Bueno. Ele é um jornalista, ele escreve vários livros de história também. Ele é bem engraçado e ele é bem palhação, assim. Então você vai estranhar um pouco o jeito que ele fala, tá? Então ele é bem doidão. Mas o conteúdo é de muita qualidade. E ele apresenta de um jeito muito animado, com várias imagens. Eu gosto bastante, tá bom? Então, vou desligar meu som e Em Canudos? Vamos almoçar em Canudos? Vamos almoçar em Canudos? Ele foi almoçado em Canudos, foi isso que aconteceu. Cano, Cano, venha ver o Brasil entrar pelo Cano em Canudos. Nada como morar num lugar manso e pacífico, o lugar do homem cordial, um país brando. Tá certo que de vez em quando tem um massacrezinho que outro, né? O Carandiru, o Contestado, Canudos. Canudos. Uma das mais trágicas e terríveis histórias do Brasil. Pelo menos acabou virando uma obra-prima da literatura mundial, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha. Mas é um preço muito alto para pagar por tanta vida, né? A história começa, é claro, no solo infértil e fecundo para tragédias do sertão da Bahia. Era uma crise generalizada. Os engenhos tinham entrado em decadência, tinha tido o fim da escravidão, havia um monte de gente perambulando e tinha tido em 1878 a terrível seca de 1878 que só no Ceará matou 100 mil pessoas. Foi nesse solo fecundo para tragédias que começou um nômade a viajar por ali. Viria a se chamar Antônio Conselheiro, porque o nome dele, claro, era outro antes. Era Antônio Maciel. Ele é o que se pode chamar de um loser. Tinha dado tudo errado na vida do cara. Ele tinha sido professor, tinha sido demitido, tinha sido vendedor ambulante, não tinha dado certo, tinha sido abandonado pela mulher e ele se tornou um asceta, se tornou uma espécie de cangaceiro místico perambulando pelo mar areento do sertão. Estava à deriva naquele mar quando começou a juntar uma série de seguidores. Ele sugeria que as pessoas reconstruíssem os cemitérios que estavam abandonados, que caiassem de branco as igrejas e que levassem uma vida de meditação e de ascetismo. Pois em 1890, meu chapa, ele já tinha 8 mil seguidores. Ele era tão magro que o Mário Vargas Llosa, o grande escritor peruano, que escreveu um livro também sobre Canudos, diz que ele parecia estar sempre de lado, de tão magro que o sujeito era, porque ele de fato se tornou um asceta. E ele acabou encontrando um porto seguro naquele mar de areia do sertão da Bahia, numa fazenda abandonada chamada Monte Belo, que depois viria a se chamar Canudos. Ali ele criou um arraial que acabou virando um outro Brasil, acabou virando uma utopia evangélica. Nesse arraial, que acabou tendo 5.200 casas, onde moravam 20 mil pessoas, eles criaram uma espécie de utopia evangélica mesmo, porque as roças eram coletivas, eles plantavam milho, plantavam mandioca, plantavam feijão e começaram a criar cabra. E com o couro da cabra, com a carne da cabra, com o queijo da cabra e com o leite da cabra, eles se tornaram autossustentáveis. Os couros de cabra de Canudos chegaram a ser exportados para os Estados Unidos. E o arraial começou a florescer. A sombra do poder central, a sombra do Brasil, a sombra de um Brasil que nunca se interessou pelos seus desvalidos. O líder, em conteste daquele local, era justamente o Antônio Conselheiro, o homem que dava conselhos. Tudo parecia ir bem quando, no fim de 1895, o conselheiro comprou uma grande partida de madeira, de novas toras de madeira, para construir uma igreja ainda maior do que ele já tinha feito. Ele pagou a madeira e a madeira não foi entregue
entregue, não entregaram a madeira. Aí, os seus seguidores disseram, nós já pagamos a madeira, a gente quer a madeira. Isso foi em Juazeiro. É importante, inclusive, salientar que Juazeiro era a maior cidade do norte da Bahia, tinha 3 mil habitantes. Salvador tinha 20 mil habitantes. Canudos tinha 25 mil habitantes. Então, eles disseram, nós vamos a Juazeiro pegar essa madeira na marra. Aí, a elite de Juazeiro, o prefeito de Juazeiro, o chefe da polícia de Juazeiro, já começaram a dizer, os fanáticos virão aqui pegar a madeira só porque já pagaram pela madeira e não receberam, eles querem a madeira deles. E aí fizeram uma força policial com 100 homens para enfrentar os sertanejos que vieram buscar sua madeira, porque de fato foram 300. Aí deu um confronto entre eles, morreram 150 sertanejos. E morreram apenas 10 soldados e 16 ficaram feridos. Mas foi considerado uma afronta ao Exército Nacional. Fora que, um pouco antes, o conselheiro já tinha rasgado vários panfletos do recém-surgido regime republicano. Recém não, né? 1889. A República, nós já estamos em 1895, portanto, 6 anos, mas é muito próximo, né? Inclusive, a notícia demorou um tempão para chegar lá no Arraial de Canudos. O conselheiro se dizia monarquista, especialmente porque havia tido com a República a separação entre a Igreja e o Estado. E o conselheiro era totalmente favorável a um Estado religioso e não a um Estado laico. Além de tudo, mudaram os impostos municipais por causa da República e começaram a cobrar impostos lá em Canudos. O conselheiro disse, vocês nunca me deram nada, agora querem que eu pague imposto? Né? Então já começou essa fermentação que eclodiu nesse confronto que começou por causa de uma deslealdade comercial por parte de um vendedor de madeira de Juazeiro. Né? Mas como os caras acabaram matando esses 10 soldados e ferindo outros 16, as forças policiais da Bahia e o próprio exército resolveram reagir atacando Canudos. E foram atacar Canudos. Então, alguns meses depois desse ataque, que foi em agosto de 96, em novembro de 1896, o exército enviou, coordenado pelo Tenente Febrônio, bom nome, né? Tenente Febrônio, uma partida de 583 soldados para atacar em Canudos. E no dia 24 de janeiro de 1896 levou uma surra dos sertanejos, porque eles já tinham sido avisados que os caras iam atacar, emboscaram ele num despenhadeiro, num vale na chegada de Canudos e desbarataram e botaram em fuga os 583 soldados do Tenente Febrônio. E os caras fugiram deixando as armas deles para trás. Ou seja, os sertanejos passaram a ter armas melhores do que as que então tinham. Bom, virou um escândalo, a história chegou no Rio de Janeiro, né? Disse, monarquistas estão atacando o honroso Exército Nacional, é preciso reagir. O que o Prudente de Moraes, que já então estava sendo chamado pela imprensa republicana de prudente demais, porque não tinha tomado as atitudes corretas para dizimar aquela gentalha miserável, aqueles nordestinos infelizes, aqueles evangélicos desgraçados, por que o presidente não reage? Aí o presidente chamou quem? Chamou quem? Chamou o Moreira César, cara. Chamou o Moreira César. Quem era o Moreira César? Moreira César era um coronel do Exército que já tinha tomado parte na revolta da Armada, combatendo a revolta da Armada, né, que era a revolta da Marinha e o Exército combateu logo no início da República. Já tinha assassinado um jornalista com uma facada pelas costas, porque o jornalista falava mal do Exército Brasileiro. E depois tinha participado da repressão à revolta federalista de 1893 na ilha de Santa Catarina, né? Mandando matar 49 pessoas em execuções sumárias e fuzilamentos, porque tinham se revoltado contra o governo do Floriano Peixoto e ainda por cima mudou o nome da capital da ilha de Santa Catarina, que era a cidade do Desterro, para Florianópolis, o nome do algoz. Aliás, como é que Florianópolis continua mantendo o nome Florianópolis? Mas esse é outro assunto. Outro assunto ainda é que esse Moreira César era epilético.
tipo eu, assim, epilético, o Moreira César. Aí o Prudente de Moraes chamou o Moreira César, vai lá e disse: destrói aqueles caras, arrasa aqueles caras, trucida aqueles caras. E o Moreira César foi pra Bahia, saiu aqui do Rio de Janeiro com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos e com 6 canhões Krupp, recém-comprados da Alemanha, para arrasar aquela gente. Chegaram em Salvador, de Salvador se dirigiram até o interior lá, demoraram um tempão, e aí chegaram nas proximidades de Canudos. O que aconteceu? Em março de 1897, eles enfim chegaram nos arredores de Canudos, em Monte Santo, olha o nome do lugar, pertinho de Monte Belo, e aí o Moreira César disse: vamos almoçar em Canudos. Achou que era um lanche, né? Ele com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos, com 6 canhões, barará, barará. Só que daí ele teve um ataque epilético. É verdade, não é piada, ele teve um ataque epilético antes, tiveram que cancelar a primeira ordem de ataque, ele se recuperou do ataque epilético e teve outro ataque epilético, no sentido metafórico agora, e resolveu atacar Canudos e disse: vamos atacar com baionetas, nem precisa gastar bala com esses caras. E entrou naquele labirinto de ruelas e casebres de Canudos, os caras estavam tudo tocaiado lá, meu chapa, e dizimaram a tropa do Moreira César, e ele levou um tiro na barriga, cara, ficou agonizando durante 12 horas, o miserável, antes de morrer. Morreu, está no inferno, não há dúvida, e aí ainda disse: se eu sobreviver, vou renunciar ao exército, vou me demitir do exército por causa dessa humilhação. Humilhação total e completa mesmo. Perderam de novo, 3-0 para Canudos. Canudos 3, Brasil 0. Bom, aí abril de 1897, quando chega essa notícia no Rio de Janeiro, as pessoas, os republicanos, os jacobinos, invadem os jornais, 2 jornais monarquistas, matam o diretor de redação de um desses jornais, matam o editor de um outro jornal desse, é uma confusão total. Vamos, exigimos a destruição completa, absoluta de Canudos. Aí em agosto de 1897, o próprio ministro da guerra, o tal Marechal Carlos Bittencourt, que depois seria morto, você já viu isso aqui, Não Vai Cair no Enem, no episódio O Vice-Golpista, tá aparecendo aqui em cima, ó, veja o vice-golpista, é o cara que tentou salvar o Prudente de Moraes e acabou morrendo, e o próprio ministro da guerra foi para Canudos. E nessa expedição foi também o jornalista Euclides da Cunha, que trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, e foi com a certeza de que ia documentar o fim de uma insurreição de monarquistas, de inimigos do governo. Chegando lá, ele percebeu o que estava acontecendo. Era um confronto entre o Brasil das elites, o Brasil urbano, o Brasil que nunca entendeu seus desvalidos, contra um Brasil de pobres e miseráveis que tinham deixado de ser pobres e miseráveis e tinham encontrado um outro jeito de sobrevivência numa espécie de Brasil alternativo. Ele percebeu isso e ele viu todo um massacre, porque daí eles foram atacados em agosto, setembro de 1897. No dia 22 de setembro de 1897, o conselheiro morreu, provavelmente de desinteria. Daí o Arraial botou uma bandeira branca. Não, e os caras ainda levaram um canhão chamado a Matadeira, botaram o canhão em cima de um lugar que chamava Morro da Favela. Morro da Favela, e pum, com um canhão gigante para atacar lá Canudos. Bom, dizimaram Canudos, mataram todo mundo, 25 mil mortos, cortaram a cabeça do conselheiro, que foi levada para ser estudada pelo cientista Nina Rodrigues, um cara famoso no estudo da escravidão e tal. Vai ver quem é o Nina Rodrigues, que estudou o cérebro do conselheiro e concluiu que o cérebro do conselheiro era normal. O que não era normal é o cérebro de outras pessoas, né, cara? Aí esse conflito, claro que ficaria registrado para a história, mas ele não tomaria a dimensão épica, a dimensão homérica que tomou, porque ele encontrou o seu Homero, né? O seu equivalente a um poeta homérico no Euclides da Cunha, que escreveu o extraordinário livro Os Sertões, na qual ele escreve: trata-se de um crime, vamos denunciá-lo. E ele fez esse livro Denúncia, e hoje a história de Canudos sobrevive no imaginário, só que o Brasil ainda não mudou o suficiente para que possa conviver em plena harmonia com esses 2 Brasis tão distintos.
Então é um fim meio para baixo esse, né? Mas é que o episódio é meio para baixo, né? De qualquer forma, leia Os Sertões e continue, evidentemente, ligado no canal Buenas Ideias. Tchau. Vou chorar. E aí, Suzana, gostou? Gostei. Muito bacana, né? É um movimento popular, né, que aconteceu no Brasil, o Canudos, né? O Arraial do Canudos, e nós vamos ter então um confronto entre essa elite brasileira, né, que olha para o pobre, né, olha para eles como, eles são são insurgentes, querem confrontar o Brasil, nada, eles estavam querendo viver, né, de forma adequada, né, digna, né, uma forma digna, e aí criaram esse arraial de Canudos, né, para sobreviver e para que tudo acontecesse de uma forma. Então nós temos aí uma cidade funcionando, né, com menos exploração, né, as pessoas vivendo ali da terra, né, do seu próprio suor. E aí vem o Estado brasileiro, né, fortemente armado, massacrar toda a movimentação, né, todo o movimento ali popular, né. Pobre, essa é a história do pobre no Brasil. Então é bastante pesado esse movimento social aí, essa história. E diz muito sobre o Brasil, né, como a elite trata, né, como a elite trata o pobre no Brasil. Bom, Suzana, fica por aqui, tá? A nossa aula terminou, já fiz chamada, tá bom? Próxima aula, a gente dá continuidade à semana 2 e a Era Vargas, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Alguma dúvida, Suzana? Não, só Não? isso. Tranquilo? Tá de Então boa. tá bom. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Nada, tchau.